Olá, meu nome é Fernanda Felisberto, eu sou professora de literatura na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tenho como foco meu de pesquisa as experiências de escrita de autores e autores negros, brasileiros e na diáspora africana. E eu chego, né, à obra Um Defeito de Cor em 2006. Para mim, isso é uma coisa bem importante para poder marcar isso, porque estávamos com o congresso da Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na UERJ. E nós tínhamos um GT sobre autorias negras e experiências literárias de escritores negros. Né? Eu não vou me recordar agora o nome do grupo todo, do GT. E, de um momento, bate na porta e pede a palavra duas mulheres. Uma arrastando um carrinho com várias caixas de livros dentro, e a outra mulher se apresentou como autora. Uma autora ali naquele momento absolutamente desconhecida para todo mundo. E essa mulher vai apresentar o seu trabalho, que estava acabando de ser publicado. E ela achava importante apresentar para aquele GT de pesquisadores e críticos literários e professores da literatura negra brasileira. E essa mulher se apresenta como Ana Maria Gonçalves e que ela estava trazendo um livro que se chamava Um Defeito de Cor. Foi um estranhamento coletivo, a começar pelo título, já que estávamos em um GT de literatura para reafirmar a importância de uma autoria negra, e alguém vem lançar um livro que tem como título Um Defeito de Cor. Naquele momento pareceu algo absolutamente dissonante ao que a gente estava se propondo ali naquele trabalho. Então foi recebido com uma dose de muito estranhamento, e para completar um livro de 952 páginas. Como era possível alguém falar de autoria negra com o título Um Defeito de Cor, que soava para a gente naquele momento como uma crítica à questão racial negra brasileira, e com 952 páginas. Bom, passados aí quase 20 anos, né, essa obra é um dos grandes marcos da literatura negro-brasileira e da literatura brasileira. Então, era isso um pouco. Perfeito. Eu queria entender um pouquinho esse conceito que espantou vocês ali na hora, quando ela falou Um Defeito de Cor. Primeiro, se era algo que já estava no consciente do grupo, né? Se vocês tinham esse conceito presente nas discussões do grupo de trabalho, e o que representa esse conceito Um Defeito de Cor? Qual é o sentido que ele tem exatamente? Aí afirmando, eu não posso responder por uma coletividade, né? Até porque é algo que foi em 2006, né? A gente está falando de algo de praticamente, né? Pensando hoje, quase 18 anos atrás, mais ou menos, né? Mas pela recepção, né? E aí eu vou tirar pela minha experiência, aquilo me soou pesado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo. Ao mesmo tempo, o nosso desconforto, a nossa dúvida, aponta para um lugar importante desse livro, tá? E eu acho que isso tem a ver com uma das grandes conexões que esse livro traz, que é pensar esse lugar do romance histórico no Brasil. E um romance histórico tendo como saga familiar uma família negra, né? Uma família negra que tem uma saga que começa na outra margem do Atlântico, né? E com isso nos coloca a provocar, né? Nos provoca a pensar, né, sobre essa história negra que nos foi rasurada, nos foi omitida antes dos navios escravagistas, né? Porque o senso comum parece que nós nascemos e nos renascemos aqui em solo brasileiro a partir da travessia, né, da grande travessia, o que não é verdade. Porque, além de todo o trabalho ficcional que acontece nessa obra, tem toda uma pesquisa histórica. E uma pesquisa histórica que ela é referenciada com documentos,
se você olhar o final do livro, ele tem referências, né, das fontes que a autora pesquisou, das pessoas em que ela teve contato, mas, sobretudo, o que significa ficcionalmente trazer para o público brasileiro que a história da população negra brasileira ela não começa nos navios escravagistas. Ela é anterior a isso. Aqui foi um erro de rota para que essas pessoas chegassem aqui. Agora, todo mundo tinha vida, tinha história, tinha família, tinha afeto do outro lado. Não por acaso ela começa essa saga dessa mulher, né, dessa família, a partir do território africano. Então, é isso. Eu acho que as pessoas também não tinham essa familiaridade com esse conceito do defeito de cor. O conceito do defeito de cor ele tem uma ligação importante, porque também, no primeiro momento, né, no século XVIII, existia uma referência à mancha de sangue, que eu acho que de certa maneira ele traduz um pouco mais isso do defeito de cor, né? Quando você pensa na mancha de sangue, ou seja, são pessoas que marcadamente a sua ascendência, né, com uma gota de sangue poderia ser um fator determinante da sua inclusão e da sua postura dentro da sociedade. Só que isso daí não se refere, nesse contexto, única e exclusivamente à população negra. Não é a minha área específica de pesquisa, mas pensar nos judeus, pensar nos mouros, pensar em todas as populações não caucasianas, nessas políticas raciais, isso era uma teoria que já circulava no XVIII e depois vai se configurar no século XIX com as teorias raciais todas, né? Então tinha a ver com isso. Assim como também existia o defeito mecânico, ou a chamada mancha mecânica. Por quê? O ser nobre era não trabalhar. Então, se você tinha aptidões para o trabalho mecânico, aptidões para determinados serviços, você não era uma pessoa nobre. Então, você tinha aí a ideia de um defeito mecânico. Agora, eu estou te falando isso na condição de curiosa e não na condição de especialista para poder falar sobre essas duas designações, mas é a partir dessa fonte, né, do que a sua ascendência significava para uma sociedade escravagista, que esse conceito de um defeito de cor, ou a chamada mancha de sangue, ela nasce. Perfeito. Então, essa questão do sangue é que definia quem poderia estar incluído ou não na sociedade, né? Sim. Basicamente. Antes da gente falar um pouco mais sobre o livro, eu queria pegar, até por você falar que tem envolvimento com carnaval, com outra escola, mas que vai estar dividida agora, né, entre Mangueira e Portela de alguma forma, eu queria pegar um pouquinho de como você vê a importância de uma escola como a Portela, centenária aí, abordar um livro com esse conceito numa festa popular como o Carnaval. Como que esse livro orna com o Carnaval e qual a importância de estar numa festa popular assim? Existe uma pesquisadora, né, uma intelectual negra brasileira fundamental nesse debate, que se chama Nilma Lino Gomes. Ela é de Minas Gerais. Ela tem um livro que se chama O Movimento Negro Educador. E qual o debate, qual o fio importante dessa discussão? Ou seja, os hiatos que o currículo oficial, o hiato que a escola brasileira deixa, o movimento social ele repõe, o movimento social ele recria, o movimento social devolve para a sociedade. E aí ele vai devolver para a sociedade de várias formas, né? E de várias formas de arte. E o carnaval é a grande arte popular. Então, já vem sendo uma tendência, já de alguns anos, né, a presença da autoria negra brasileira como tema das escolas de samba e
nada mais justo que a gente ter uma obra como essa, trazendo uma saga de uma família negra para a Avenida, num bairro absolutamente negro da zona norte do Rio de Janeiro, que é Madureira, lugar onde a Portela está, lugar, né, onde tem aí um conjunto de sambistas que foram extremamente preocupados com as relações raciais, né, e preocupado com o debate, né, do como essa escola de samba também é educadora, né, a gente tem grandes nomes da Portela aí que sempre tiveram essa preocupação, e a gente poder levar uma saga dessa. Eu acho que uma saga dessa desmistifica essa questão de que o brasileiro não lê, ou que o brasileiro não se interessa pelas coisas do seu passado, né? Isso também é uma narrativa construída. Eu acho que a gente tem que avaliar a seletividade ou talvez, com muito cuidado, a palavra qualidade do que se lê. Mas as pessoas têm aí o seu celular, têm aí as suas redes sociais que, de alguma maneira, vêm atravessando as pessoas. Então, uma obra como essa, antes de qualquer coisa, né? Fazendo até um gancho com a minha própria escola de samba de um ano vencedor, a história que a história não conta, né? Ou que Chimamanda, em algum momento, falou o perigo da história única. A gente tinha uma ideia de uma construção no nosso imaginário, enquanto sociedade, construído dentro do espaço escolar, da falta de repertório dessa população, da não existência de famílias negras, né, nesse período, porque eram separadas e as famílias não aconteciam, da autonomia desses sujeitos, da experiência da escrita. Ana Maria Gonçalves constrói uma personagem que ela domina o código da escrita e da leitura, que é uma outra coisa que faz parte do nosso imaginário, que populações escravizadas não liam nem escreviam. Então, ela traz uma dimensão histórica, mas também traz uma dimensão intelectual dessa personagem para o debate. E isso é fundamental. E vamos imaginar que na maior festa popular da Terra vai estar cantando esse enredo. Isso significa, antes de qualquer coisa, também a internacionalização da nossa literatura, a nossa literatura sendo cantada, né, em verso e prosa aí por várias pessoas, né, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, como no mundo também. Isso é muito importante. Você falou já um pouco, né, da importância dessa personagem, da questão de desfazer alguns mitos, que o livro acaba tendo esse papel também. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre, nessas 900 e tantas páginas do livro, resumidamente, o que o enredo do livro, não do samba, né, traz, e como que a carta acaba estando presente de alguma forma também no livro, né, a presença de uma carta que acaba tendo uma outra leitura, digamos assim, depois no samba. Então eu queria falar um pouquinho da personagem do livro e, se possível, a presença dessa carta, que até tem a ver com a questão da escrita, talvez, né? Não existe escolha inocente, né? Ainda mais de uma autora comprometida, né, em olhar para o século XIX, que é um século tão decisivo para a história da população negra brasileira, porque é um século onde saímos da condição de excelentes escravizados, né, ou popularmente excelentes escravos, para péssimos cidadãos, porque aí vem abolição em 1888 e república em 1889, né? Então, nessa condição de escravizados éramos perfeitos, né? Mas ser incluído na nação brasileira como cidadão, aí isso era um grande problema, era essa mancha negra que entrou. Então, Ana Maria vai revisitar esse século XIX, né? E vai fazer exatamente esse percurso, já provocando e confundindo seus leitores e leitoras, porque ela diz que encontrou uma carta no arquivo, né? Que ela estava em Taparica, que ela encontrou uma carta nesse arquivo, e ela começa, a partir daí, contar essa narrativa. A carta, eu acho que ela tem vários aspectos, né? A carta dentro do aspecto afetivo, né? Escrever uma carta é um gesto de afeto, antes de qualquer coisa. O gênero literário carta é uma coisa
é muito importante. Hoje em dia a gente vem lutando entre os manuscritos e, né, o digital é um outro lugar aí importante. Agora, sobretudo, a carta aponta pela autonomia de poder contar uma história. E nesse processo, nessa autonomia, quem tinha a pena para contar essa história era uma mulher negra, né? Era uma mulher negra que estava exatamente o quê? Se dirigindo ao seu filho, explicando ao seu filho, né? O que aconteceu, né? Na sua vida toda, nesse processo todo, né? Do que foi essa separação. Agora, antes de qualquer coisa, essa carta passando o Brasil do século XIX a limpo, por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, e principalmente pela perspectiva da resistência e pela perspectiva das mulheres negras, né? Eu acho que isso daí é o dado principal. Em um certo trecho da obra, assim, a pergunta: alguém aqui sabe ler? E aí a personagem que estava na cozinha imediatamente fala: não, aqui ninguém sabe ler. Ela, muito bem, porque negro mal dá para trabalhar, o que dirá para escrever. Quando, na realidade, a personagem aprendia a ler no escuro e escrever com tinta produzida por arroz queimado. Ou seja, isso é estratégia para aprender a ler e escrever num país onde a legislação colocava que pessoas escravizadas ou doentes, né, possuidores de moléstia, não poderiam frequentar a escola. Então, você ter uma história, isso aí tem um metatexto, tem um texto dentro de outro texto, que foi a mesma coisa que a escola de samba recriou, né? Você ter uma outra história sendo contada, escrita por uma mulher negra, que no nosso imaginário é absolutamente, nessa sociedade, ausente de qualquer impacto intelectual. E aí ela vai fazer esse grande passeio, né? Saindo, né? Passeio no sentido do deslocamento, não do divertimento, né? Saindo de Salvador, chegando no Rio de Janeiro e contando todas as suas aventuras, né? De como ela olhava essa sociedade, de como essa sociedade via a essa população escravizada e de como as mulheres negras foram fundamentais nesse processo de resistência, nesse processo da abolição, nesse processo de participação em todo esse processo abolicionista, que a história brasileira sobre esse fato ainda é masculina. Fernanda, eu queria pegar um aspecto que é assim, o samba fala das favelas como novos quilombos, né? Um pouco isso. A questão da luta, nasci quilombo, cresci favela, um pouco isso que fala o samba, né? Aí eu queria fazer uma ponte entre o que o samba enredo diz com essa frase e a ligação entre a personagem do livro, a Luísa, e a baluarte da Portela, a Vilma Nascimento, pensando lá no passado no abolicionismo e hoje no racismo. Quer dizer, a luta que era abolicionista ali e hoje a própria Vilma Nascimento passou por uma situação de racismo estrutural, né? Então, enfim, um pouquinho dessas percepções entre o que o samba diz, quando fala que o quilombo de ontem é a favela de hoje, nessa resistência, e a questão do abolicionismo com o antirracismo hoje. Como é que você vê isso? Tá. Eu acho que tem um fator que eu gosto muito de bater nessa tecla nas minhas aulas. A experiência do Brasil, enquanto país, ela é maior de escravização do que de liberdade. Foram 350 anos de escravidão para 133 anos de liberdade. Né? Fazendo a conta aí rapidamente, 1888 para 2024. Vamos para 134 anos de liberdade. É uma chave que ainda não virou, sabe? E não virou para pretos e para brancos nesse país. Né? É importante a gente falar. Claro que eu não estou falando de maneira totalizante, mas a gente está falando aí de uma grande maioria que, de certa maneira, vive diariamente, né? Ou os privilégios, né? Porque é um debate que a gente faz muito pouco.
a herança da população negra do período da escravização está posto. Né? A gente tem todos os índices negativos, tem uma série de questões vinculadas aos direitos básicos e à cidadania. Agora, qual a herança da população branca brasileira frente à escravização? Isso é um outro debate que ninguém faz. Né? É um debate que ninguém faz, e hoje ele tem sido um debate muito doído, porque a população branca brasileira ela era só, e ainda se considera somente ser humano. O outro é o outro é o negro, o outro é o indígena. Então, quando a gente vem problematizar uma série de questões hoje, né, sobre o que esse ato entre a abolição e a cidadania negra hoje vem causando, ele é uma grande panela de pressão, porque, na realidade, o 13 de maio ele oficializa o racismo no Brasil, porque quando essa abolição foi assinada, numa lei, né, num artigo que só tem um item no artigo, está abolida a escravidão no Brasil, não tem um desdobramento de nada, foi colocada sobre a responsabilidade da própria população negra se virar, se constituir como cidadã, brigar para ser aceita numa sociedade onde ela é a maioria da população. E hoje em dia, como os avanços sobre essa população ele não volta mais atrás, né? Como brincam meus alunos e minha filha, foguete não dá ré, então o desconforto está instalado. Então a gente tem uma sociedade absolutamente despreparada para lidar conosco, né? Despreparada na sua essência, porque a Vilma Nascimento, né? Numa outra sociedade, eu imagino que ela seria uma figura pública dentro da Portela, no shopping ou no aeroporto, entende? Mas ela ali passou com o seu defeito de cor, que é o quê? Ser uma mulher negra. E aí, o fato hoje das questões que a população negra vem passando e vem publicizando revela a grande máscara brasileira da ideia de democracia racial, porque a democracia racial coloca a culpa única e exclusivamente no sujeito negro. É esse sujeito que tem que dar conta dos seus problemas que não foi construído por ele. Racismo não foi construído pelas pessoas negras. Só que hoje nós temos a responsabilidade de resolver. Então, em que momento essa pessoa no aeroporto tem sequer... você tem ali uma questão séria, que é o racial e o etarismo, entendeu? Ou seja, mas como é que essa sociedade nos vê? Apenas com a mancha do defeito de cor. Essa mancha de sangue que a gente tem aqui na sociedade. Então, coloca tudo no mesmo saco. E esse imaginário social, que é da violência, da não honestidade, do roubo, do excesso de sexualização para as mulheres negras, do excesso de sexualização para os homens negros, a não intelectualidade, entende? E isso, quando a gente faz uma volta no tempo, né, era exatamente algo que foi plasmado sobre as mulheres negras naquele período, né, das reprodutoras, dos homens negros como reprodutores, dos sempre criados coisas de desconfiança. Existe, eu acho que tem toda uma discussão aí sobre essa questão do quilombo, favela. Não estou nessa discussão urbana. Agora, eu acho que não foi nos dado outra opção, né? Porque a grande debate hoje para a população negra brasileira, para o movimento social negro organizado, não é o 13 de maio, até porque quando a abolição aconteceu, boa parte da população já estava liberta pelos seus próprios meios, trabalhando para construir sua alforria. Mas foi o dia 14. O que as pessoas fizeram no dia 14 de maio? Para onde foram? O que comeram? Aonde dormiram? Entendeu? E aí foi procurando, né? E até porque essa ideia de quilombo a favela, a gente tem que pensar também o quanto que isso tem muito de Rio de Janeiro também, né? Da questão urbana no Rio de Janeiro, né? Porque a ideia de favela ela é muito do Rio de Janeiro, né? Você vai para outros lugares, aí a periferia, quebrada, e você tem uma série de outras nomenclaturas aí nesse processo todo. Mas qual era o lugar possível, né? Qual era o lugar possível? Agora, é um lugar com
aglomeração de população negra ou população de baixa renda, consequentemente, vai atrair uma série de outras questões, que são todos os problemas urbanos que a gente vive hoje. Então, a gente tem que também ter um cuidado para não romantizar miséria, não romantizar violência, né? Porque eu acho que essa ideia da favela ela permite várias leituras também em relação a isso. Né? Não estou falando do território em si, mas o que esse estigma de fazer parte desse local hoje nos coloca também. Mas tem também uma visão de resistência, né, Com desse certeza. grupo, né? Com certeza. Com certeza. E pegando um pouco essa questão do passado, da carta, de tudo, né? Por que uma história que é lá do século XIX, que fala sobre os costumes da escravidão negra, escravização negra no Brasil, pelo ponto de vista de uma mulher, ela deve ser contada nos dias de hoje, pegando a questão do livro, né? Uhum. História lá do século XIX sobre o Brasil, sobre esse período da escravidão, deve ser contada essa história. Marcelo, eu acho que antes de qualquer coisa temos direito à memória, né? E uma memória democrática, porque a memória também é seletiva. O que a gente quer lembrar? O que a gente quer esquecer? O que nos foi imposto lembrar e o que nos foi imposto esquecer? E por muito tempo, a única narrativa possível que a gente tinha era que éramos descendentes de escravo. Não é à toa hoje uma reconstrução da gente para falar de escravizado, ou seja, ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas, não é? Então, eu acho que esse livro é um direito à memória, um direito à memória com dignidade. Teve dor, teve subtração, teve violência, teve tortura, mas também teve resistência, sabe? Teve resistência, teve luta, teve formação de uma nação, teve formação. Esse livro aponta para aspectos gastronômicos, então fala aí já de uma memória dessa formação cultural, dessa herança africana na formação gastronômica. Esse livro aponta para um conjunto de palavras que, por opção da autora, não foram traduzidas. Então, esse livro traz aí para a gente a presença das línguas, aí eu vou falar no plural, das línguas africanas no português brasileiro. Esse livro rasura a história oficial, porque esse livro vem trazendo aí a participação negra ativa, as maneiras de organização, as maneiras de professar sua fé, a maneira de como as famílias se organizavam. Tudo isso daí é o direito à memória. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, porque se a gente tem memória, ninguém vai contar para nós como nós somos ou quem somos. A gente tem a certeza do lugar onde a gente partiu. Mas se a gente olha para trás, está uma folha em branco, qualquer um pode escrever qualquer coisa sobre nós. E eu acho importante o direito à memória. Esse livro, para mim, ele materializa esse direito à memória para as populações negras brasileiras e, principalmente, nessa voz narradora feminina aí de toda essa história. Ao longo da entrevista, eu acredito que você já tenha respondido essa penúltima pergunta que eu vou fazer, que é a questão de ser um livro que já na apresentação sobre ele, feita pela editora, né, tem um viés da editora, claro, mas ele é considerado um clássico sobre esse assunto. Você falou da questão da pesquisa histórica, desse ponto de vista dos hábitos, das culturas, das línguas, né, tudo isso envolvido na escrita do livro. Então, eu queria que você contasse para a gente se realmente é um livro que, sobre escravidão, ele pode ser já, apesar de ter sido escrito há pouco tempo, um clássico, o que faz dele esse clássico, e é isso, o que faz desse livro um clássico sobre esse tema e a importância que isso tem.
Marcelo, eu digo que é um clássico, sobretudo porque se a gente colocar romances abolicionistas no qualquer programa de busca, em sua maioria, as obras que vão aparecer são de autores brancos, aonde esse personagem negro ele não tem nenhum protagonismo nessas histórias. Um exemplo interessante disso é a gente pensar em Escravizaura. Foi adaptada para a TV, adaptada em vários idiomas, já teve vários remakes aí do Bernardo Guimarães. E Escravizaura, que é considerada uma obra abolicionista, qual é o grande drama dessa obra? Porque essa mulher escravizada de pele clara não merecia ser escravizada. Então é uma luta coletiva durante toda a narrativa de que ela não merecia, porque ela não tinha características para ela poder viver a experiência da escravização. Você pega uma outra obra também que do século XIX, também que vem aí por esse viés de discutir, né, essa presença de personagens negros durante o processo da escravização. Você tem aí Bom Crioulo, você tem como é que se diz? Escravizaura. Você vai ter aí no limiar do processo da abolição a carne. São várias obras, né? Porque também é uma coisa importante. Uma coisa é ser abolicionista, outra coisa é ser antirracista, que é um conceito contemporâneo. O fato de você não querer a abolição, o fato de você não querer a escravização, não significa que você queria conviver com aquelas pessoas. É bem diferente. O viés econômico de um sistema deveria ser abolido, mas isso não significava necessariamente a integração. Ao passo que hoje, quando a gente está na luta do antirracismo, a gente está pensando como os direitos básicos para a população e a ideia de equidade ela pode ser construída, né? E aí o que acontece? Só que a gente tem um romance histórico, porque tem uma pesquisa, tem um período histórico aí que essa obra quer dialogar, e essa obra vem apontar aspectos, posicionamento de um conjunto de personagens negros que têm o direito à fala. Eles são nomeados, eles têm emoções, eles são personagens com complexidade, ao passo que nos outros obras do século XIX, em sua maioria, esses personagens negros eles não têm direito à fala, reproduzindo ainda o modelo que a gente encontra na sociedade nos dias de hoje, sabe? É sem direito à fala, é um personagem que ele é construído pelo outro, pela visão do outro, do que seria a escravização e de como seria a índole dessas pessoas. E aí você tem uma obra produzida por uma mulher negra, pensando o século XIX, que é tão decisivo para a população negra, e dando outro tom. Então, é fundamental a gente pensar sobre essa historiografia literária, o que essa obra representa para a historiografia literária. Para a historiografia literária no campo da literatura negro-brasileira, o que é essa obra, e o que é essa obra no campo da literatura brasileira. Né? O que essa obra representa? Por exemplo, a gente tem um outro fator. Essa obra agora foi reeditada com ilustração. A gente não tem essa experiência em autores e autoras negras que a gente tem a reedição de obra comemorativa com ilustração. A nova edição de Um Defeito de Cor vem ilustrado por Rosana Paulino, que é uma artista visual paulista negra incrível. É a pessoa que está ilustrando a obra de Um Defeito de Cor. Então, isso já é uma experiência absolutamente inovadora no campo do mercado editorial e no campo dos estudos literários. Para terminar, eu queria um depoimento seu. Isso não vai possivelmente caber no áudio, mas eu tô mal intencionado de colocar essa entrevista na íntegra depois, se você autorizar, porque tá linda. Aí já não... Tem liquidificador, tem barulho, tem um monte de coisa. Tem uma história linda, tem emoção, tem vivência e tem principalmente conhecimento, né? Saber, sabor, tem tudo isso. Mas eu já ouvi de uma amiga, que é a Fabiane Pereira, talvez você conheça, radialista,
Hoje ela está entre São Paulo e Rio, está na Nova Brasil, enfim, tal, mas ela entrevistou a Ana Maria Gonçalves e nessa entrevista ela coloca que ler Um Defeito de Cor foi um pouco como a descoberta dela como mulher negra. Eu queria saber para você o que esse livro representa, sendo uma mulher negra ou uma mulher preta, como você gostar de se definir, né? Ter uma obra como essa, o que ela representa para a pessoa, Fernanda, não para crítica literária, para professora de literatura, para a pessoa Fernanda, o que um livro como esse representa? Quando eu segurei nesse livro, antes de qualquer coisa, ele é pesado, né? Fisicamente ele é pesado. E eu olhei e falei, caramba, vou precisar de um tempo bom para que eu possa ler essa história. E eu comecei a ler e não larguei mais, né? E aí eu acho que, sei lá, uma semana, talvez, eu bati essas páginas todas. E eu acho que isso reflete, né? Primeiro, eu acho que toda a capacidade criativa e ficcional da autora, mas assim, o que representa para a gente, né? O que representou para mim ver uma história contada de maneira tão positiva, de maneira que me causasse tanto orgulho desse percurso, né? De maneira como eu pudesse imaginar também o que minha bisavó passou, porque é isso, né? As populações negras têm um limite, muitas delas, se não se aventar de maneira individual de procurar toda a sua história familiar, ela não está dada. Ela, na maioria das vezes, ela está dada só até um avô, e olhe lá, né? E aí, da gente pensar, né? Me fez pensar, tá? E qual foi a travessia da minha avó? Da minha avó, não, da minha tataravó para cá, né? Como é que foi essa travessia? O meu tataravô, né? Mas nesse caso ali, o que estava em jogo era a tataravó. E é isso, sabe, Marcelo, do que eu falei, foi o direito a um passado, sabe? Foi um direito a um passado, o direito a um passado com dignidade. E antes de qualquer coisa, eu acho que tem muita pitada de oralidade, porque me dá a sensação que eu estou escutando essa história também. Poderia eu estar sentada no colo da minha avó e ela me contando a história de como foi a chegada da mãe dela aqui, alguma coisa assim. E eu acho que isso acolhe, porque quando a gente fala de humanização, e humanização dos personagens é isso, né? E eu acho que esse livro traz afeto, né? Eu acho que traz afeto e traz conforto, e foi o que me deu. Por isso, a impossibilidade de me descolar da obra durante aquela semana toda que eu fiquei lendo. Bom, se falou em afeto, então eu tenho que fazer uma última pergunta. O afeto é um ingrediente do samba enredo da Portela. Eles colocam assim, né? Essa questão da relação entre filho e mãe, no caso do samba, o filho escrevendo para a mãe sobre esse legado, né, que ela havia deixado na luta pela luta contra a escravização, né, que ele se inspirava na mãe, e no enredo da Portela, ele escrevendo para a mãe. Essa relação de afeto a partir do enredo, o que você acha que pode trazer de soma para o dia de hoje, né, para os tempos atuais, nessa luta antirracista que a gente tem que travar diariamente? Eu acho, né, que o afeto salva, né? Antes de qualquer coisa, o afeto salva. E eu fico... Tem um texto, né, de uma afro-americana chamada Bell Hooks, que ela vai questionar o seguinte: qual o impacto do afeto na arte de amar, né? Como é que você consegue deixar a vivência do afeto acontecer? E eu acho que, a despeito da negação desse lado nosso, esse país só está de pé por conta, né? E nós, pretas e pretas, só estamos de pé por conta das redes de afeto que foram construídas o tempo todo, né? E eu acho que visibilizar isso, trazer isso como um debate atual, como uma coisa do nosso dia a dia, é um fator preponderante, porque o nosso combate é sempre sobre a violência sobre os nossos corpos. Agora é um outro exercício importante, a virada de chave de poder falar de afeto,
porque às vezes é considerado até algo menor você falar de afeto numa sociedade onde a gente está na briga pelos direitos básicos, sobre educação, sobre moradia, sobre alimentação, né? Como é que você vai falar de amor? Como é que você vai falar de afeto? Mas eu acho que isso está inscrito nesse lugar, né? Nesse lugar da necessidade básica. E eu acho que a necessidade básica de uma população que sempre foi espoliada do seu direito de existir, você poder lidar com amor, lidar com afeto, eu acho que é a grande revolução que nós temos aí para a gente poder atravessar esse século XXI. Né? Então, eu acho que uma escola de samba, né, que o momento do carnaval, inclusive, é um momento de catarse. Você, às vezes, esquece dos seus problemas, você é rei e rainha na avenida e, às vezes, você tem uma profissão não muito prestigiada dentro da sociedade, mas ali você está sendo aclamado pelo mundo todo. O carnaval ele hipnotiza a gente, né? Por isso é algo tão mágico, né? E o Brasil faz isso com muita maestria. Então, a gente poder emanar afeto entre famílias negras, entre relação de mãe e filho, eu acho que é absolutamente revolucionário. Muito bom, bom demais, revolucionária essa sua fala, Fernanda. Estou aqui encantado. Eu quero só agradecer mais uma vez mesmo, e uma contribuição tão incrível, e você ter aceitado falar, né? Imagina, eu acho que é sempre muito bacana, até porque, voltando até para a história das mulheres negras, as mulheres negras tiveram participação muito forte, sempre a sua existência é questionada. Luísa Maia é uma existência questionada. Ela existiu mesmo, não existiu? Ela foi uma construção histórica. Maria Filipa, que é uma outra mulher baiana, marisqueira, hoje dá nome de uma escola afro-brasileira, Maria Filipa, também tem sua existência questionada. Isso também tem a ver com o direito ao protagonismo, né? Isso tem a ver, quando é questionado, a maneira como nossos documentos, nossa história é guardada, né? Qual arquivo, qual acervo, como esse acervo está mantido. Então, naturalmente, acaba que essas personagens, elas às vezes ficam em xeque, mas é muito bom que a gente possa hoje estar caminhando diferente. Obrigado. Já falei para perturbar muito. Olha, bons preparativos para o carnaval. Você vai desfilar pela Mangueira? Ainda não sei, ainda não me articulei toda, não. E esse ano tem um enredo lindo que é sobre Alcione. Olha, que A Mangueira coisa. vai homenagear Alcione. Mas eu sou fuliã de assistir o desfile, já desfilei algumas vezes, mas gosto de ir para Sapucaí assistir também. Maravilha. Então, bom carnaval, e eu mando para você o link assim que estiver no ar. Ok, vamos espremer aí, né? Estamos conversando há 48 minutos aqui pelo IARD para você tirar 40 e deixar 8, né? Que é o combinado, né? Muito obrigado, Fernanda. Nada, tá bom? Bom fim de semana para você. Até Nada. mais. Tchau.